Boa noite, boa noite, boa noite, família magnética. Hoje falaremos dos 8 pilares da saúde magnética. Então, prepare caneta, papel e quem assistir a gravação depois também, né? Muito importante que falaremos sobre saúde, falaremos sobre. Eu vou dar uma relembrada nas causas das doenças crônicas, né? Porque eu quero linkar uma coisa com a outra. E algo muito importante, tendo dúvidas, pessoal, vamos colocando no chat, porque a ideia de estar ao vivo é assim também, de tirar as dúvidas e fazer perguntas sobre o tema. Então, vamos que vamos. Vamos compartilhar aqui os slides. Tchau, 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 tchau. Muito bem. Estão vendo aí a montanha? Olá, montanha! Vocês estão vendo? Faz um joinha aí. Joinha? Joinha. Então vamos começar com essa estatística. Eu gosto sempre de botar uma estatística para começar, né? As doenças que mais acometem as pessoas no Brasil. É uma estatística de 2020. Doenças cardiovasculares, câncer, pneumonia e problemas respiratórios, diabetes e doenças do fígado, a gordura no fígado, do aparelho digestivo, colo irritável, que mais? Refluxo, gastrite, tudo isso. Então, se nós observarmos, essas doenças são doenças crônicas. É muito importante entender que a nossa saúde, a gente não fica doente do dia para a noite, né? Vamos imaginar assim, tem as doenças agudas, que eu pego uma infecção, por exemplo, bacteriana ou viral, sim, isso eu posso, se o meu sistema estiver muito debilitado, eu posso ir a óbito em uma semana ou duas. Mas normalmente, como tem antibióticos, como tem tratamentos, o que mais acomete as pessoas são as doenças crônicas, aquelas que vão acometendo a gente gradualmente. Então, uma das coisas que eu quero trazer à consciência, que ninguém fica com câncer ou diabetes do dia para a noite, ou problema cardíaco. Isso aí são anos de má alimentação, de dormir, não dormir bem, de estresse, de comida com, né, sem nutrientes. Então, e agora também a depressão, a ansiedade e tudo aquilo que a gente já sabe, os problemas distúrbios cognitivos, distúrbio do sono, estresse, tudo isso são anos e anos. Então, por isso que quando a gente fala aí da saúde magnética, do saúde integral, a ideia é trazer a consciência de não só por 21 dias, mas que a gente adquira hábitos para o resto da vida. Tem sentido isso? Então, o grande problema hoje eu vou revisar as 4 causas. Então, quem está no programa de saúde integral magnético, que são 36 aulas, que é o programa anual, está lá a primeira aula, né? As 4 causas das doenças crônicas, né? Hoje eu vou dar uma revisada em algumas, né? Obviamente não vai ser tão profundo como eu dei aquela aula, mas só para revisar que a inflamação, a glicação, o estresse levam à obesidade, diabetes, problema do coração, artrite, artrose e câncer. Então, é importante a gente entender que todo esse processo, né, não é simplesmente por vaidade, né? Ah, eu quero emagrecer por vaidade, ok. Mas entender que se eu estou de sobrepeso ou com obesidade, eu terei mais chance de ter diabetes, problema no coração, câncer. Isso nós chamamos de síndrome metabólica. E aí, claro, tudo isso causa o quê? Sobrepeso, cansaço, emoções negativas, sono ruim, enxaquecas, prisão de ventre, TPM, má digestão, liga com salburra branca ou amarela, ansiedade ou depressão. Quem tem algum desses sintomas? Ah, Thaís e o Caio estão aí. Legal, família magnética, muito bom. A Miriam, Fernanda, muito bom.
Quem mais que chegou? O Elton, tá aí o Elton, show de bola. A Thaís, muito legal ver a família reunida. Família reunida! Então coloca aí no chat quais desses sintomas você ainda tem, porque eu tenho certeza que quem está nessa família magnética já eliminou alguns desses sintomas. Ah, Uhum. coloca aí também no chat Lindo, ansiedade. quem, por exemplo, com o jejum. Ah, eu melhorei a enxaqueca com o jejum. Ou eu melhorei a prisão de ventre. Ou a má digestão. Ou diminuiu minha ansiedade. Ainda tem tido má digestão. Ah, vamos ver isso, Fernanda. Vamos ver isso. Mas coloca aí também o que já melhorou, né? Eu sei que a enxaqueca da Fernanda já melhorou com o jejum, com toda essa parte. Então, também tem uma coisa é o seguinte, o intestino, a Miriam falou que melhorou o intestino. A gente vai regulando aos poucos também, né? Imagina assim, se eu tive 10 anos de má alimentação, ou 20, eu não vou querer resolver tudo num mês, né? Eu tenho que ter uma paciência também, por isso que eu falo paciência e persistência, para ir resolvendo aos pouquinhos, um por um. Melhorou a enxaqueca, ansiedade, o sono, o intestino. Olha, coisa boa, tudo com jejum magnético e, claro, boa alimentação, suplementação, né? Fernanda fez consulta comigo, está tomando suplementação também, então isso é muito bacana. O Elton também está aí, o grande Elton, muito bom, boa noite, Elton, muito legal. Então entender que tudo isso, né, todo esse processo que a gente tem, imagina assim, a gente tem um carro, a gente tem que a cada 10 mil quilômetros trocar o óleo, a gente tem que trocar o pneu de vez em quando, tem que trocar a correia do motor, tem que ir lá fazer uma revisão do motor, então a mesma coisa é o nosso organismo. A gente tem que volta e meia estar desintoxicando. Então vamos falar da longevidade, a medicina do século XX. Porque teve a medicina do passado. A medicina do século XX é essa aqui, gente, ó. A medicina da longevidade. A medicina comum é doença, o envelhecimento é um processo inevitável. Agora, a medicina da longevidade a gente entende que sedentarismo, estresse, carência nutricional, elevação dos hormônios catabolizantes, inflamação crônica, queda dos hormônios anabolizantes, leva ao envelhecimento e precoce. Eu vou ter uma live só sobre terapia de reposição hormonal no homem e na mulher. Quando, em que caso é indicado, qual é o melhor tipo de administração, se é via oral, se é transdérmica, quando a mulher toma estrogênio, quando o homem tomar testosterona, se é indicado, se a testosterona é indicada para a mulher também, vamos falar sobre isso. A Thaís colocou, meu sono e emoções negativas têm melhorado. Ah, o Caio. Que bom, Caio. Fico bem feliz aí. Olha, gente, vamos imaginar o seguinte, né? O básico do básico, bom sono. Anota aí, bom sono, boa eliminação, boa evacuação. Não, boa alimentação, boa evacuação. Eliminação é evacuação, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, se o segundo cérebro não está funcionando, e bom sono, né? Então, vários. Agora, então, a gente pode fazer o seguinte: o envelhecimento é inevitável, mas a gente pode retardar os efeitos. Então, aí que está a diferença. Como que eu vou envelhecer? Eu posso chegar com 80 anos acabado, ou nem chegar aos 80 anos, a expectativa de vida da, do homem no Brasil é 71 anos, da mulher 78, 79. Aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegou a 80. Então, eu posso chegar lá com 70 anos acabado com vitalidade. Tem gente aí que faz yoga alongado, faz até maratona com 70, 80 anos. Então, tudo é questão dos nossos hábitos. Então, vamos lá.
as 4 bases das doenças crônicas. Então eu vou revisar um pouquinho as 4 bases das doenças crônicas e depois falarei dos 8 pilares. Então, lembrando o seguinte, o que causa o envelhecimento precoce? Oxidação, glicação, inflamação e metilação. Tá? Então, esses são 4 termos que a gente vai ter que dominar aqui a saúde magnética. Está lá na primeira aula, quem já está no programa Saúde Integral Magnética, está na plataforma do Hotmart, pode ver essa aula com tranquilidade. Lá eu falo dos exames e falo dos valores ideais de cada exame, né? Essa aula é fundamental. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos começar por oxidação. Então, oxidação, eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma casa na praia e começa a enferrujar tudo, a gente fala que está oxidando tudo. Então, é a mesma coisa. Oxidou. Já viu, Fernando, lá quando você passa no litoral, gaúcho, aquelas casas, tudo com a janela oxidada. Pegou muito salitre. Então, é justamente o nosso corpo também enferruja. Ou seja, o estresse oxidativo. Qual é a causa? Má alimentação, fumo, álcool, olha, agrotóxico. Por isso que é importante consumir frutas e verduras orgânicas. Ah, é mais caro, doutor? Sim, é mais caro, mas a saúde não tem preço. Pague o dobro, mas hoje em dia o consumo de agrotóxicos no Brasil é além do que o nosso fígado pode metabolizar. Falta de atividade física, então vamos ter uma aula só sobre exercício físico, aeróbico, anaeróbico, qual os tipos de treinamento, qual que é o melhor para emagrecer, qual que é o melhor para hipertrofia. Envelhecimento precoce, aumento, isso causa, né, a oxidação, aumento do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica e, claro, a glicação. Então, só lembrando, né, os exames principais. O hemograma, dá para ver se a pessoa está oxidada, a carência do zinco, selênio, magnésio e cobre. Lembrando que na primeira aula eu falo dos valores, né, valores de referência que está lá no exame, não quer dizer que são os valores ideais, lembre sempre disso, né? Uma coisa é do exame de sangue, está lá. Valores de referência, tanto, mas aquilo não quer dizer que é os valores ideais. Então, o ideal é que a gente esteja com uma saúde otimizada. Então, muito bem, aqui a hemograma, então, para oxidação. Boa noite, seu Luiz está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Então, já que o seu Luiz chegou agora, eu vou só revisar aqui, as 4 causas das doenças crônicas. Oxidação, glicação, inflamação e metilação. Então, isso aqui são as 4 causas. Depois eu vou falar dos 8 pilares da saúde magnética, tá? Então, oxidação, que é justamente o estresse oxidativo, devido à má alimentação, fumo, álcool e agrotóxico. A falta de atividade física e, claro, isso vai causar o envelhecimento precoce. Então, aquilo que eu digo, a gente tem uma idade biológica e uma idade cronológica. Então, vou dar um exemplo. A pessoa pode estar com 50 ou 60 anos, mas a sua idade biológica, uma pessoa com 50 anos, ela pode ter uma idade biológica de 40 ou pode ter uma idade biológica de 60, né? E uma pessoa de 60 anos, essa é a idade cronológica, ela pode estar com uma idade biológica de 50 ou de 45 ou uma de 70 e 80. Então, quantos de nós não passou assim de ver uma pessoa e falar, nossa, aquela pessoa está envelhecida? E daí pergunta a idade, 50. Nossa, parecia que já estava com 60. E vice-versa. Às vezes você pega uma pessoa que está, nossa, aquela pessoa é nova, 60 anos. Nossa, parece que tem 45, 50. Por quê? Porque justamente ela está combatendo o estresse oxidativo. Então, os exames principais, hemograma, zinco, selênio, cobre, magnésio, né? Esses exames são fundamentais. As enzimas do fígado, TGO, TGP, que dá para ver justamente não só gordura no fígado, enfim, hepatite, mas também dá para ver o estresse oxidativo, né? Lembrando lá que a gente até coloca lá um exemplo lá. Aparece lá nos exames, até 40, até 50 é normal. Não, o ideal é de 10 a 25, o TGO e TGP. Se tiver acima de 25,
Ah, mas lá no exame diz que até 45 é normal, doutor. Não, mas o ideal é até 25. Então, um pouco, muito baixo também não é bom. Nem muito, nem pouco. E a LDL oxidada, que é aquilo que eu já expliquei naquela aula, que o mais importante não é só você medir o colesterol LDL. Ah, é o colesterol ruim. É o LDL oxidado. Isso é o mais importante, tá? Às vezes está o LDL normal alto, mas não quer dizer que é ruim. Vamos para a segunda causa, glicação, que é o que mede diabetes, né? Ah, teve um comentário aqui. A Thaís colocou. Para mim melhorou a ansiedade, o jejum, depressão, a inflamação, o sobrepeso, a má digestão, o sono melhorou, flora intestinal, reeducação alimentar e novos hábitos. Uau, Thaís, que coisa boa! Pessoal, então compartilha aí no chat o que tem melhorado com o jejum, acabou a alimentação. Então vamos lá, glicação. O que é a glicação? É como se o nosso sangue ficasse açucarado. Vamos usar esse termo, tá? Não é bem assim, mas é como se fosse, tá? Caramelizado. Então, o sangue do diabético, né? Dia 14 foi o Dia Internacional de Combate ao Diabetes. E então, o açucarar o sangue. Agora, muito importante, isso aí é por devido aos ácidos graxos que estão no sangue. Então a gente sempre imagina assim, a pessoa é diabética, tem que cuidar do açúcar. Sim, mas cuidar do carboidrato. Eu coloquei uma postagem que o pessoal me agradeceu muito do açúcar oculto nos alimentos. Isso aí quase ninguém fala. Tudo que está escrito, ose, né? Frutose, sacarose, maltose, isso é açúcar. Tudo que está escrito ídio, polissacarídeo, monossacarídeo, disacarídeo, é açúcar. Xarope, a maior enganação que tem é quando eles botam xarope lá, xarope de milho, xarope. E eles são tão cara de pau que esse dia eu fiz um teste. Fui aqui no supermercado, peguei lá um sorvete, estava escrito zero açúcar. Até gravei, está até no meu Instagram. Zero açúcar. Ah, é zero açúcar. Aí fui lá olhar o rótulo, maltodextrina, xarope de milho. Isso é tudo açúcar. Quer dizer, não tem o açúcar branco, que é a sacarose, mas tem os outros tipos de açúcar. Então eles são muito cara de pau. Eles dizem que não tem açúcar, mas tem. Essa é a indústria farmacêutica. A indústria do alimento, né? É que os donos da indústria alimentícia são os mesmos donos da indústria farmacêutica. É importante que vocês entendam isso. Aumenta o risco de diabetes, obesidade, câncer, doenças cardíacas e, claro, o aumento do carboidrato. Isso aumenta a resistência insulínica e aumenta os ácidos graxos. Então, quando a gente vê lá aumento, né, do colesterol, gente, equivocadamente, a gente imagina que é por causa da gordura. Não, é por causa do carboidrato, tá? Lembre sempre disso. Se vocês tirar essa fobia a comer gordura, principalmente as gorduras boas, né? Que é azeite de oliva, abacate, até a banha de porco pode ser usada, o óleo de coco, nozes, castanha, amêndoas, enfim, manteiga, pode ser usado tudo isso. Aí as pessoas, estou com colesterol alto, eu tenho que cortar a gordura. Não, você tem que cortar o carboidrato. Tem que cortar, eu digo diminuir, né? Não precisa cortar 100%, diminuir. Principalmente o refinado, né? Sobre da fruta ainda não é tão problemático. Doutor, às vezes a gente chega para mim com diabetes e fala, não posso comer mais fruta porque diz que tem muita frutose. Não, você tem que tirar a bolachinha, o biscoito, a massa, o pão e come umas frutas de vez em quando, não tem problema. Aí a pessoa quer comer biscoitinho, pão e quer cortar banana e mamão, daí não é por aí. Vamos lá então, exames. Glicemia de jejum, só que a glicemia de jejum não é tão fidedigna. Então, a hemoglobina glicada é a média do diabetes dos últimos 3 meses. Então, é melhor do que... Glicemia de jejum é um dia só. Tu pode fazer hoje, pode estar bom, onde tu fez jejum. Ou vice-versa, foi no aniversário, um dia faz o exame, no outro pode estar alto, mas às vezes a média está boa. A insulina de jejum, que é interessantíssimo de fazer, tá? Não só a glicemia, a insulina de jejum. E que o ideal, lembre, é que fique abaixo de 9,
né? Tá lá no escrito no exame, até 25 é normal. Não, é abaixo de 9. E a vitamina D. Vamos fazer a prova, agora a prova dos 9, né? Qual é o índice ideal da vitamina D? Tchan, 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 tchan. Coloca no chat aí. Quem estudou? Quem estudou? Quem estudou, coloca no chat aí. Muito bem. Então, esses são alguns exames para ver a glicação, né? Inflamação, inflamação. Ó, aí o Luiz botou mais de 60. Ó, gostei, gostei. Pelo menos acima de 30 ou 40, né? O ideal. É que lá no exame fala que acima de 20 é normal. Mas isso aí não, o ideal é acima de 30 ou 40. 60, perfeito. Inflamação. Lembrando que tem a aguda, quando eu me machuco, dá uma inflamação, e a crônica, que é o problema, que é a inflamação crônica ou subclínica. E lembrando que inflamação leva à oxidação. Então, quando o organismo está inflamado, vamos imaginar assim, ó. Eu torço o tornozelo, ou bato, dou uma pancada, fico inflamado no dia. Lembrando, né? Dica aí de bancada. Primeiras 24 horas gelo, depois calor, né? Compressa fria nas 24 horas, compressa quente a partir de 24 horas. Essa é normal, essa inflamação todo mundo tem e é benéfica. Inclusive, né, quando a gente faz exercício e no outro dia está dolorido, é porque o organismo está. A inflamação, o rompimento das fibras, isso dá hipertrofia, isso é normal. O problema é a inflamação crônica, que a gente vai tendo inflamação e a gente não vai percebendo, isso vai gerando resistência insulínica, que é a diabetes, vai levando à oxidação e vai levando à obesidade. Então é isso que acontece, né? Aquele exemplo que a gente já passou, que na pandemia muitas pessoas estavam inflamadas e o índice de internações nas pessoas inflamadas foram o dobro das pessoas não inflamadas. Principais exames: hemograma, o PCR ultrassensível, muito importante o PCR ultrassensível, que fica abaixo de 1, né? Hoje eu botei água com sal marinho aqui. Dica importantíssima. Gama GT, a gama GT também para ver inflamação, que é outra enzima do fígado. E a ferritina. A ferritina, se ela estiver muito alta, ela é o processo inflamatório, acima de 200. Se ela estiver muito baixa, acima de 75, anemia. Então, nem muito alto, nem muito baixo. Então, vamos lá. Metilação. A metilação, o que é isso? A metilação é uma maneira que a gente está sempre purificando para não prejudicar o nosso DNA. Então, quando está submetilando, deixa de ter o reparo tecidual e diminui células e hormônios, tá? Então, é importante que o sistema de metilação esteja adequado. Como é que a gente mede isso? Com a homocisteína. A homocisteína é um marcador importante que muitos médicos não pedem. O que causa a deficiência da nossa metilação? A deficiência da piridoxina, que é a B6, o ácido fólico, que é o B9, e a cobalamina, que é a B12. Então, quando a gente suplementa com substratos mais biodisponíveis. Pode ser a piridoxina ou a peridoxal 5-fosfato, pode ser o metilfolato e a metilcobalamina, que são já de melhores absorções. Tá? Então, só lembrando, né, que os exames, a homocisteína, importante, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o gráfico da homocisteína, o ácido fólico, a B12, né, e é o complexo B. Então, lembrando que a B12, embora esteja lá nos padrões de referência de 211 a 911 normal, o ideal é acima de 500. Certo? Então, é muito importante, principalmente os vegetarianos, ficar atento a se nós estamos com deficiência de B12 e ácido fólico. Agora, mesmo pessoas que comem carne também podem ter essas deficiências. Às vezes tem mais dores, pode estar com anemia também. E aqui, lembrando, né, esse aqui eu já botei esse gráfico, que a homocisteína é um marcador de mais de 100 doenças crônicas. Então, qual que é o ideal do valor da homocisteína, né?
Ele é um marcador cardíaco, de doença cardíaca, certo? Mas também de outras doenças. Mas vamos imaginar, do risco de doença cardíaca. Se ele está entre 3,3 e 7,9 é risco 1. Mas se ele está acima de 8, entre 8 e 10, aumenta o risco para 1,8 de você ter um problema cardíaco. Se acima de 10, entre 10 e 13,9, você tem 3 vezes mais risco de ter um problema cardíaco. E se ele está acima de 14, pasmem, você tem 4 vezes mais risco de ter uma doença cardíaca. Então, eu não deixaria essa homocitei alta se eu fosse você. E se eu fosse eu, eu não deixo. Então, já temos que estar sempre cuidando, medir anualmente esses valores, tá? Muito importante. Aí, como se baixa, doutor? Aí, com a que eu falei, B6, B9, B12, ver se alguma dessas estão baixa e aí dá a suplementação adequada. O que eu tenho pegado de gente com baixa de B12 e baixa de ácido fólico não está no gibi, como fala, né? E de ferritina também. Vamos para os 8 pilares, então. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, isso aqui foi só revisando, né, o que a gente já viu, né? Mas nós vamos falar dos 8 pilares, lembrando que é toda uma saúde emocional, mental, para ter uma longevidade, né? Deixa eu ver se estão todos aí, se já estão atentos. Estão atentos? Quem está atento, dá um joinha ou vai nas reações e coloque um joinha. Pode estar fazendo outra coisa escutando, não tem problema. É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro passo, detox. Nós precisamos fazer um detox frequente. O jejum é um tipo de detox. Tem outros. Tem limpeza do fígado, tem limpeza da vesícula, tem limpeza do intestino, né? Aquela entrevista que eu dei ali no Jô Soares falo da limpeza do intestino, tem limpeza dos rins. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, né? Nós temos o fígado, principalmente. Anote aí os órgãos de eliminação. Quais são os nossos órgãos de eliminação? Fígado, principal, fígado. Intestino, segundo cérebro. Rins, terceiro. Os pulmões, pela respiração eu estou eliminando. E a pele. A pele. Ué, pele não é um tecido de revestimento, doutor? Também. Mas a pele é um órgão. É o maior órgão do nosso organismo. Uma dica que eu dou para vocês: bucha vegetal. Eu passo a bucha vegetal antes do banho, não no banho, antes, a seco. Passo aqui, vai retirando as células mortas. Aí, no rosto tem que ser úmida, mas no corpo a seco. Aí, passo em todo o corpo, começo o meu banho, né? Lembrando o seguinte, que se você tomou sol, não use sabonete aonde você tomou sol, porque aí vai tirar a vitamina D. Então, eu recomendo, se você foi na praia, fez uma atividade física e tal, passa nas partes íntimas, né, sabonete e tal, mas na parte onde pegou mais sol, ou se você estava aqui sem camisa, ou só nos membros, não passe sabonete aí, porque ao retirar a gordura da pele, vai diminuir a absorção de vitamina D. Gostaram da dica? Aqui vai muitas dicas. Minha mãe faz reposição de ácido fólico. Show de bola, Thaís. É isso aí. Muito bom. Água com sal marinho, né? Nosso corpo é 70% de água. Então, por exemplo, eu acabei de fazer academia. Eu botei aqui nessa garrafa uma colherinha de café por litro de sal marinho integral. Lembra que tem que ser o sal integral. O sal, eu uso o sal de Mossoró. Sal integral de Mossoró.
É o que eu mais indico, né? Por quê? Porque se você só tomar água, a água vai esfoliando sais minerais. Então, a nossa água é pobre em magnésio, ela não é uma água magnesiana, que nem a água que tem nas regiões vulcânicas. Ela é pobre em iodo. Então, quando a gente bota o sal marinho ali, a gente está repondo também esses sais minerais. Então, qual que é a medida ideal? Para 1 litro de água, uma colherinha de café. Lembra que tem a colher de café, a de chá, a de sopa. Então, é a menorzinha. Então, essa é a medida ideal, né? Lembrando também que quando a gente está com dor de cabeça no jejum, um copo com uma pitadinha de sal marinho é ótimo para tirar essa dor de cabeça, porque às vezes é porque você está desidratado. Que eu caio, na verdade, a minha mãe faz reposição. Ah, sim, muito bom! É isso aí, parabéns, Thaís. Eu recomendo a reposição hormonal para as mulheres. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Sobre reposição hormonal, porque tem muitos mitos e tabus, mas a reposição hormonal para as mulheres é bem interessante. Vamos aí para o segundo passo, adivinha? Apareceu o Hoshinori Ozomi, então você já imagina que o segundo passo é jejum intermitente. Então, o segundo passo é o jejum intermitente, que todos vocês estão fazendo, né? E cada vez mais eu tenho lido matérias, reportagens sobre o jejum intermitente. O padrão aí é o 16 por 8, né? 16 horas de jejum, 8 de alimentação, mas lembrando, né, que temos que mudar o protocolo para que o jejum faça efeito. Então não adianta eu fazer todos os dias o mesmo tempo de jejum. Um dia faz 14, outro dia faz 18, outro dia faz 16, outro dia faz 20, outro dia volta para 14, volta para 15, né? Hoje eu botei o protocolo da semana 2. Então é muito importante essa alternância para que o corpo não se acostume. Lembrando o que pode consumir? Água, com gás ou sem gás, ou com sal marinho, café sem açúcar, chimarrão e chás, né? Quem aqui já se acostumou com café sem açúcar? Coloca eu. E quem ainda não gosta de café sem açúcar? Coloca aí também. Benefícios: emagrecimento, anti-inflamatório, mudanças de genes e hormônios, né? Um dos principais hormônios aí que ativa é o hormônio de crescimento, muito interessante, né? Lembrando que baixa a insulina também, então reduzir a resistência insulínica, então vai diminuindo a insulina, aumenta o glucagon, diminui a insulina. O que mais? Eu não vou me aprofundar muito no jejum, porque vocês já estão cansados de saber do jejum. Melhora a saúde cardíaca, porque baixa o triglicerídeo, baixa o LDL, melhora o HDL. Diminui a gordura no fígado, uma coisa muito comum que está acontecendo agora é a gordura no fígado, né? Esteatose hepática. Então vai diminuir. Faça os exames TJ, TGP, Gama GT e até um ultrassom se quiserem. E depois de 6 meses de jejum intermitente, repita o exame para ver a diferença que vai dar. Prevenção do câncer, bom para o cérebro, porque tem fatores de crescimento cerebral. Prevenção do Alzheimer, benefícios emocionais, mental, deixa a gente mais calmo e espiritual. Bom, o jejum, então não preciso falar muito, vocês já sabem que o jejum é fantástico, e só lembrando que o jejum não tem redução da massa magra, tem a manutenção. Esse é o medo que todo mundo fala, se eu fizer jejum demais não vou perder massa magra. Não vai perder massa magra, vai ter um trabalho científico feito durante 8 semanas do jejum 16 por 8, comprovou que teve redução da massa gorda e manutenção da massa magra. Então é muito importante ter esses trabalhos, né? Porque não vai faltar aquela pessoa que vai falar, mas aí você está emagrecendo porque está perdendo massa magra. Não, não é isso. Agora, é claro que se você fizer atividade física, é melhor ainda. Recomendo atividade leve a moderada durante o jejum, né? Se você for fazer uma atividade muito intensa, isso que seja na janela de alimentação, tá? Dieta low carb, que é o terceiro pilar da nossa saúde magnética.
né? É o terceiro pilar. Antes do jejum, fui morder um brigadeiro e estranhei. É isso aí. É isso aí. E quando a gente pega uma coisa muito adocicada, eu já não consigo mais comer mesmo. É incrível como às vezes a gente vai querer experimentar algo fora e pega uma coisa muito adocicada, já não entra. Então a dieta low carb com baixo carboidrato, né? Então lembrando aí dicas: shot pela manhã, café sem açúcar, água, chá, meio-dia o vinagre de maçã, né? Uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo d'água, gorduras boas, proteínas, carboidrato. Então lembrando assim, qual que é a medida de carboidrato? Imagina o seu prato e você divide por 4. Pode ser um quarto ou um pouquinho mais de um quarto, né? Escolha um carboidrato, ou arroz integral, uma batata doce, um aipim, um tipo. E o resto, saladas e proteína. Esse é o ideal, né? Frutas, à tarde pode comer mamão, banana, oleaginosas, nozes, castanha menos, à noite uma sopinha, jantar cedo, proteínas boas, né? Ovos, omelete, tudo isso. Pode comer feijoada com bacon? Pode sim, cara, sem problema. Até porque é proteína, né? Então, o mais importante, hoje me perguntaram também, doutor, qual é a quantidade? Olha, nós não restringimos quantidade. Só o fato de você ter uma janela mais curta de alimentação já supõe que você não vai conseguir comer tantas coisas, né? Eu normalmente faço de 2 a 3 refeições por dia. Então, nessas 2 a 3 refeições não tem como comer demais também, né? A gente automaticamente vai diminuindo e vai tendo uma restrição calórica. Isso aqui eu trago novamente, né? Só para lembrar a quantidade de açúcar que tem nos sucos. Então vamos lá, vamos retirar os sucos. Não precisa suco, não precisa refrigerante, tá? Esse negócio que tem que tomar bebida no almoço, não precisa, não tome bebida no almoço. É tão interessante, né, que quando eu vou almoçar fora, ele sempre pergunta, o que você vai beber? Eu falo, nada. Aí volta e meia vem outro garçom, o que você vai beber? Nada. E aí vem outro garçom, o que você vai beber? Nada. Parece que é obrigado a beber durante o almoço. Não, eu não vou beber nada. É porque eles vão ver que não tem nada na minha mesa e eles acham que eu não fui atendido. Eu falo, nada, nada, não vou beber nada. Então, parece que tem que é uma coisa obrigatória, né? Tem que tomar um refrigerante ou um suco no almoço. Não, não faça isso, não precisa tomar nada. Toma aí antes do almoço, uns 15 minutos antes, tem um vinagre de maçã com água e deu. Ou se você quiser, faz o seguinte, pede para o garçom um limão espremido, tá? E uma água com gás, tá? E aí faz o teu refrigerante natural, que é limão sem açúcar e uma aguinha com gás, geladinho. Aí pronto, aí você toma um pouquinho antes, aí faz o teu refrigerante natural, um pouquinho antes. Um pouquinho de limão espremido e um pouquinho de água com gás. Mas não precisa tomar nada. Vamos tirar a bebida do almoço. Até atrapalha a digestão. Bebida do almoço atrapalha a digestão. Lembrando que a simples eliminação do açúcar na forma de suco, refrigerante e produtos alimentícios com açúcar adicionado foi suficiente para reduzir significativamente o percentual de gordura no fígado em adolescentes. Olha só que interessante, né? Lembrando que a maior causa de gordura no fígado não é alcoólico, é pelo excesso de frutose. Então, lembrando então da dieta low carb, e é importante também esses detalhezinhos, né? Tirar açúcar. Então, a orientação da dieta convencional é 50 a 55% de carboidrato, na dieta low carb é de 5 a 35%. Então, o que é bom evitar? Arroz branco, pão, massa, açúcar, batata, leite integral, sal refinado, refrigerantes normal ou diet, livre no diet também. Eu quero comer um arroz, então, doutor. Então, como arroz integral, tá? Eu quero comer um carbo. Qual que você recomenda? Então, uma batata doce. Exemplos, né? Que tem absorção mais grande. Gorduras
saturados e trans que a gente vai eliminar, biscoitinho, salgadinho, entre outros, né? Então essas bolachinha, barrinha de cereal, biscoitinho, essas coisas não precisa, tá, gente? Isso aí que essas coisas tem nutricionista que indica essas coisas, não é a nossa linha. Então, proteínas: peixe, aves sem pele, carne, ovos de preferência, whey protein, glutamina, tá? Então, qual a medida da glutamina? Eu sempre pergunto: 5 gramas. Eu tomo glutamina 5 gramas para quebrar o jejum. Então, eu uso o shot, o vinagre de maçã, depois eu tomo uma glutamina, né? 5 gramas, já vem o medidor lá, tem o pote da glutamina, já vem o medidor, misturo com água e tomo. Outra coisa interessante para quem está fazendo academia e quer melhorar a massa magra é a creatina. A creatina é interessante também, umas 3 gramas de creatina também é para quem quer aumentar a massa magra, né? Laticínios, manteiga ghee. O ghee é uma manteiga, não sei se vocês conhecem, que é retirada uma parte da gordura, ela é mais clarificada, né? A nata, o creme de leite e queijos. Ah, qual que é o queijo melhor, né? Outra dúvida que as pessoas sempre têm. Ah, é o queijo branco, doutor? Não, o queijo branco tem mais carboidrato. O melhor é o queijo mais gorduroso. Queijo grana, queijo esses canastra, enfim, né? Esses são melhores para a saúde, porque eles são mais gordurosos. Então, equivocadamente, as pessoas pensam, o queijo muito gorduroso tem que ser evitado, tem que ser o queijo branco. Não, o queijo branco tem mais carboidrato. Quanto mais branco, mais carboidrato. Então, essas coisas que às vezes, né, foi muito batido, né, e foi ensinado equivocadamente. Gorduras naturais, azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco, a banha de porco e a manteiga. Tudo isso pode. Vegetais, tomate, pepino, cebola, pimentão, chuchu, repolho, todas as folhas verdes. Então, tudo liberado. Oleaginosa, amêndoas, avelãs, nozes, castanha do Pará, castanha do caju. Então, o ideal, um pouco é para exagerar, né, nas castanhas, porque elas têm bastante calorias. Eu como 2 castanhas do Pará, né, que também conhecido como castanha do Brasil, por dia, 2, que aí já dá a quantidade de selênio que a gente precisa. E como também 2 a 3 castanhas de caju, que tem zinco, tem outros minerais também, tá? Mas é a média aí, não passar disso, não é para comer demais. Frutas, eu botei umas frutas aqui que tem baixo índice glicêmico, não que as outras não possam, mas essas têm baixo índice glicêmico. Abacate, o coco, morango, limão, melão, pêssego, framboesa, mora e maracujá. Então, por exemplo, tem tabelas de índice glicêmico para quem tem diabetes ou resistência insulínica, que pode dar preferência para frutas que têm um índice ou carga glicêmica menor, né? Ou moderada. Então, também ajuda, né? Se a pessoa tem um diabetes muito acentuado, né? Mas essas aqui que eu coloquei, abacate, o coco, o morango, o limão, melão, pêssego, framboesa, mora, maracujá, as frutas vermelhas têm um índice glicêmico baixo. Agora, claro, banana, o mamão é um índice glicêmico médio, eu consumo, porque vou treinar, né? É bom para o intestino. Então, aí vai muito aí como é que está tua glicemia e tudo isso, né? Mas não que seja proibido, pode consumir, mas também, lembrando sempre, tudo tem uma quantidade ideal, né? Aí comer uma banana dessa, banana branca orgânica, eu como normalmente umas 2 antes do treino, não vou comer um monte também. Então tudo tem que entender também e escutar o nosso corpo, né? Então aqui, ó, a dieta padrão é essa e a dieta padrão é 55 carboidrato, 55%, muito carboidrato, né? E a dieta low carb é isso aqui, ó, é de 30 a 35% de carboidrato. É mais gordura do que proteína, inclusive. Mais gordura do que carboidrato, né? Então, ela dá privilégio para as gorduras. Mas, qual comer, qual a quantidade? Não vão restringir, porque aqui tem vegetarianos, tem carnívoros, tem peixetariano, tem ovo lácteo vegetariano, tem de tudo. Então,
tem que ser flexível nesse sentido, né? E aí, porque o mais importante, gente, é que vocês não fiquem refém de receitas também. Eu quero que vocês também aprendam, por exemplo, eu vou num buffet. O que eu vou comer lá no buffet? Pô, então enche um prato de salada, pega um carbo e pega a proteína. Então a gente também tem que aprender a fazer o nosso prato, né? A gente não tem que depender, ficar preso a uma receita específica. A gente tem que ter essa. Tem sentido isso? Sim ou sim? Sim! Vamos que vamos. Então, aqui exemplos de pratos low carb. Eu sempre gosto de botar esses exemplos, porque tem gente que faz um bicho de sete cabeças, pensa que vou comer coisa ruim agora. Não, olha aí, cada prato gostoso aqui. Olha ali, 4 gramas de carboidrato, 5, omelete com salada, abacate, ovos cozidos, quem come carne. Olha só, nem tem arroz e feijão, né? Nem tem batata. Então, quer dizer, dá para comer muito bem e emagrecer. Não quer dizer que vai ter. Porque é algo muito importante que também tem dissociar que fazer dieta é sofrimento. Então aí a pessoa pensa assim, vou fazer dieta, vou sofrer, aí quando eu terminar a dieta eu vou comer tudo que eu gosto. Aí dá o efeito rebote sanfona. Aí não adianta, né? A gente tem que mudar essa informação, pensar, dieta é de gostoso, eu posso comer bem também, eu posso comer com gosto, mas eu tenho que mudar meu patamar de comida. Suplementos, que eu sugiro. Então esse é o passo 4. Ômega 3, olha, suplementos que são praticamente obrigatórios para todo mundo, tá? Ômega 3, vitamina D com K2, salvo se você pegue muito sol, mas é difícil, quem pega sol o ano todo, né? No verão agora vai ser mais fácil. Glutamina e cúrcuma, a cúrcuma no shot, né? Água com limão, própolis de açafrão. E olha que suplemento interessante, gente. Não sei se vocês conhecem. Clorela é uma alga. Ela ajuda a desintoxicar e retirar metais pesados. Muito interessante a clorela também. Não precisa tomar sempre. Eu, pelo menos uma vez por ano, eu tomo durante 2 meses a clorela. São algas, né? Elas vêm em cápsulas verdes. Whey protein, a creatina, né? Para o treino, para quem vai fazer esporte, né? Então, dica, eu tomo a glutamina para quebrar o jejum, a creatina meia hora antes do treino e o whey protein no pós-treino. Normalmente 30 gramas de proteína após o treino. Magnésio, né, de 300 a 600, 700 miligramas e a B12, né, que muita gente está precisando. Então vamos lá, eu vou botar uns trabalhos aqui que eu acho que eu já falei, mas se eu for repetido, mas a gente aprende por repetição também. Então tem vários ensaios disponíveis dizendo que a curcumina melhora sintomas depressivos. Então só, ele é anti-inflamatório, melhora a artrite, artrose, inflamação crônica, endometriose, problemas aí de autoimune, né? Então a curcumina é muito interessante. Ou usar no shot todo dia, se for algo que quer fazer um tratamento, é a suplementação de 500 miligramas de curcumina. A vitamina D, que já comprovado que diminui a resistência insulínica para quem tem diabetes, o estresse oxidativo e a depressão. Se a sua vitamina D está abaixo de 30, tem que suplementar pelo menos 5.000 unidades por dia. Lembrando que o ideal é suplementar com a vitamina K2. 5.000 unidades de vitamina D, com pelo menos 100 a 200 microgramas de vitamina K2, que é justamente para que o cálcio disponível no nosso organismo vá para os ossos e não tenha risco de ir para as nossas artérias. Lembrando que o ômega 3 é anti-inflamatório, então está aqui lembrando assim, né, que a nossa proporção de ômega 6 que tem nos óleos vegetais está muito maior que o ômega 3, porque a gente consome muito mais óleos vegetais do que peixes, por exemplo, ou óleo de linhaça. Então a gente precisa suplementar o ômega 3.
Pelo menos 1 grama por dia. Porque senão a gente vai ter mais pró-inflamatórios, que é essa coluna vermelha, né, do ômega 6, que é o ácido linoleico, e o ômega 3 ali, que a gente precisa, que é o ácido eicosapentanoico, que a gente precisa, mas que é anti-inflamatório. Então a gente precisa suplementar o ômega 3, tá? Então eu recomendo 1 grama por dia ou até mais, dependendo aí se você quer um efeito anti-inflamatório. O ômega 3, a suplementação se mostra eficaz em desordens depressivas também. Então, para diminuir o triglicerídeo, para diminuir a inflamação, para a resistência insulínica e para a depressão, o ômega 3 tem se mostrado um suplemento muito eficiente. Bom, o magnésio que eu sempre falo, né? Magnésio, vocês já estão cansados de saber que eu falo do magnésio. Tem que suplementar o magnésio pelo menos 250 miligramas por dia. Eu tomo 500 miligramas por dia. Pode fazer uma mistura de magnésio de malato, glicina, treonato. O treonato é melhor para o cérebro. O de malato é melhor para o coração, a glicina é moduladora. Então, lembrando, a nossa água tem pouco magnésio. Então, a gente precisa suplementar o magnésio, que ele é responsável por 300 reações químicas, principalmente a parte cerebral. A gente precisa, se a gente está com cansaço mental ou trabalha muito com mental, precisa suplementar o magnésio, tá? Então, quem não está tomando aí, é importante que fique atento a isso. Vamos lá, para a imunidade, quinto passo. E de novo estão falando que vem uma nova onda aí do bichinho. Eita! Então temos que estar aí bem na nossa imunidade. Shot magnético não pode faltar, gente. Zinco, selênio, então castanha do Pará, castanha de caju, vitamina C. O ideal seria pelo menos umas 500 miligramas por dia. Ou consumir bastante cítrico, né? Laranja, acerola, maracujá, goiaba, ou tomar o suplemento de vitamina C, né? Que esses suplementos que a gente pode até comprar em farmácia, não tem problema, né? Se você não está consumindo todo dia essas frutas, agora no verão é até mais comum, né? Mamão tem vitamina C também, e o magnésio à noite. Agora é muito importante entender que a gente tem que estar bem, pegando sol, contato com a natureza, se alimentando bem, né? Porque daqui a pouco vem outra onda e, gente, isso aí não para mais agora. Agora, volta e meia vai ter outro vírus, outra coisa, e a gente tem que estar bem de imunidade. Esse é o que vai garantir a gente. Então, é muito importante estar sempre se alimentando bem e tomando suplementação correta. Vamos para o sexto passo, exercício físico, né, gente? O exercício físico, gente, lembrando, pode ser leve, pode ser uma caminhada, pode ser pilates, yoga, pode ser bike. Como é que eu classifico um exercício leve? Quando eu faço exercício e consigo falar normalmente. Quando que é um exercício moderado? Quando eu já estou na academia e nem eu falo já com ofegante. E quando é intenso? Quando eu nem consigo falar. Bom, então a gente tem que intercalar. Um dia fazer mais intenso, outro dia mais leve. A gente não pode fazer só numa zona de conforto. Então a gente tem que sempre mesclar. Um dia faz mais intenso, faz uma bike mais intenso, faz uma musculação mais intensa. Não sei o exercício que cada um faz. Que aquele dia você fica assim, volta para casa exaurido. Aí descansa bem, dorme bem, se alimenta bem e tal. Quando eu falo se alimentar bem, comer proteína, né? No outro dia faz um mais leve, não precisa fazer overtraining, todo dia fazendo pesado, salvo que você seja atleta, queira fazer aí uma endurance, uma maratona, enfim, aí é outro treino, né? Aí você contrate um personal trainer para isso. Porque é importante o nosso corpo recuperar. Lembrando que o exercício não é só na hora que a gente faz, é os 24 e 41 horas depois. Então ele fica, o bom sono é a recuperação. Então, por exemplo, se um dia eu não durmo bem, no outro dia eu tenho que pegar mais leve na academia. Não posso fazer, se eu já estou estressado e ainda vou sobrecarregar de estresse, não vai ser saudável esse exercício. Então, tudo é um bom senso.
eu estou fazendo jejum, já estou estressando meu corpo um pouco. Então eu não vou fazer um exercício muito intenso. Então eu tenho que fazer de moderado a leve. E no dia que eu tiver bem alimentado, eu posso fazer um mais pesado, uma hipertrofia mais pesada, musculação, enfim, né? Então, mais endorfina e serotonina, menos cortisol. Agora a prova, quem está fazendo atividade física? Deixa eu ver aí, agora eu estou de olho em vocês aqui. A Fernanda está fazendo, estou gostando de ver, Fernanda. Porque primeiro passo a gente tem que ter motivação para fazer atividade física, né? Se a gente está muito desmotivado, eu quero ver, mas ninguém botou. Vamos ver, bota aí no chat, pessoal. Vale caminhada e bike, vale caminhada e bike. Aí o pessoal tá botando assim. Caminhada, parabéns, Miriam, isso mesmo. Gente, fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. Lembra sempre disso, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, eu vou fazer uns 15 minutos de esteira. 15? Só 15? Ué, tá bom. Melhor do que não fazer nada. Se não é para fazer uma hora, eu nem vou fazer. Não, eu faço 15, eu faço 30. Às vezes eu faço só 20 minutos de exercício. Pronto. Então, tem gente que é assim, tem que ser uma hora, senão não faz. Não, vamos ver. Entre 20 minutos, faz 20 minutos. Qual é o problema? Fui pedalando até a praia, 3 quilômetros, mais uma caminhada descalço na praia. Aí é outro nível, né? Fui pedalando até a praia e caminhei descalço na praia. Esse é o famoso ground. Parabéns, Luiz. Isso mesmo. Então, lembrando, né, que a atividade regular de intensidade moderada reduz em 23% o risco de depressão e a atividade regular alta intensidade, redução de 43% o risco de depressão. Então é importante, né, gente, por vários motivos. Agora estão estudando que o exercício é um poderoso anti-inflamatório para doenças crônicas, né? Também para melhora da osteoporose, bom, enfim, né? Tem uma série de benefícios, né? Lembrando que para emagrecimento, o principal é a restrição calórica que o jejum faz. O exercício não é o principal que vai emagrecer, mas o exercício vai nos dar condicionamento, saúde. Então isso é muito importante. E saúde emocional, contato com a natureza. Então lembrando, botar os pés descalço na terra, pelo menos 10 a 15 minutos, né? Então às vezes eu vou aqui no meu condomínio, na hora do almoço, vou ali pegar um pouquinho de sol, vou de chinelo, já boto o pé na grama, fico uns 15 minutos pegando sol de chinelo. Então não precisa ser muito. Isso é o ground, que é o aterramento. Lembrando que é mais gratidão, menos reclamação. Na semana que vem eu vou falar muito sobre isso, né? Ver o melhor em cada um e a regra do ouro. Quem sabe a regra do ouro? Tchan, 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 tchan. Regra do ouro. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse com você. Lembre disso, anota aí. Regra do ouro. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse com você. Então é a mesma coisa, você está no trânsito. E, bom, aqui em Florianópolis a gente tem uma certa tradição, que é o seguinte, né? A pessoa vai estar ali na calçada, na faixa de pedestre, a gente liga o pisca-alerta e espera a pessoa passar. Eu acho que em todo o Brasil é assim, né? Mas tem lugares que me falam que, nossa, doutor, eu vou passar a faixa de pedestre e quase me atropelo. Então, a gente tem que pensar assim: se eu tivesse ali, eu gostaria que alguém me desse gentilmente a passagem? Sim, então, peraí, deixa eu fazer para ele. Para mim não vai fazer tanto, 5 segundos a mais ou a menos que eu vou parar aqui, que diferença vai fazer? Vou ser gentil, porque eu gostaria que fizesse isso comigo. Então essa é a regra do ouro, tão fácil de praticar, mas às vezes a gente vê as pessoas muito pilhadas. Bom, lembrando aqui, né, que a gente tem que, o ideal é sempre manter a nossa... Semana que vem eu vou falar mais sobre as emoções, né?
Mas lembrando que se as nossas emoções estão abaixo de 200 Hz, tem mais chance de a gente ficar doente. Então, parabéns vocês que, em vez de estar vendo telejornal agora, estão aqui me escutando, porque as notícias deixam a gente para baixo. Medo, tristeza, raiva, culpa, vergonha. E a gente vai, o nosso sistema imunológico vai se deprimir. Então, quando a gente está na aceitação, amor, alegria, tudo isso se potencializa. E o último pilar, não, tem mais outra coisa aqui, o que, que é isso? Sim, a suplementação de hortelã, rica em polifenóis e ácido rosmarínico, melhora o desempenho cognitivo, sono e humor. Então tá ali, ó, fizeram grupos, grupo 1, 900 miligramas ao dia, grupo 2, 600 miligramas e o grupo 3, placebo, né? Lembrando que vale também o óleo essencial, tá? De alecrim ou de hortelã. Você botando o óleo essencial, eu estou com óleo essencial de alecrim aqui. Botando na palma da mão 2 gotinhas e respirando 5 vezes. 2, 3, 4. Pronto, já vai melhorar meu desempenho, meu sono, meu humor, meu desempenho cognitivo. Lembrando que o óleo de lavanda também é muito interessante para dormir, né? Para dormir bem, óleo essencial. Então a gente tem várias ferramentas, né? Para ter uma boa vida, né? Uma boa saúde, né? Não precisa ser só medicamento. Aliás, eu estou falando mais de suplementos, óleos essenciais, contato com a natureza, exercício. Medicamento em si eu não falei nenhum, né? Então, o extrato padronizado de hortelã pode ser uma intervenção nutricional benéfica para a saúde cognitiva em idosos com problemas de memória, né? Então, tudo isso é interessante. E o último passo, saúde mental. Então, lembrando do bom sono, a higiene do sono é fundamental. Antes de dormir, ter um ritual para dormir, tomar um chazinho que acalma. Eu gosto de tomar camomila à noite, daqui a pouco eu faço um chá de camomila ou de alecrim. Uma hora antes de dormir já desligar as telas, né? Celular, não ficar no celular. Estar com pessoas positivas, um mindset positivo e meditação. E uma meditação muito bacana que eu quero passar para vocês é, antes de dormir, pensar nas 3 coisas mais positivas do dia. Anota aí. Nós chamamos de meditação das recordações felizes. Então, antes de dormir, você está lá na cama, fecha os olhos e pensa: quais foram os 3 momentos mais felizes do meu dia? Foi um encontro com uma pessoa, foi a hora do exercício, foi meu cliente, foi estar no sol, foi uma caminhada. E lembre, dorme pensando nessas coisas positivas, porque isso é o importante. Uma coisa que a gente não deve fazer é dormir vendo televisão. Eu, por exemplo, não sou a favor de ter televisão no quarto, porque prejudica o sono, né? Inclusive, nem ter o celular no quarto também, nem televisão nem celular. O quarto, quanto mais escuro, melhor, mais silencioso. Tudo isso faz parte da higiene do sono, né? Qualquer luz que atrapalhe vai prejudicar a nossa melatonina ou a interrupção do sono profundo, né? Então, tudo isso é importante a gente ter clareza. Gostaram? E aqui, a pirâmide da saúde, né? Redução do estresse, ritmo circadiano, dormir bem, nutrição, movimento, relacionamento, contato com a natureza. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma saúde perfeita. É a pirâmide das prioridades da saúde. Muito bem, então, para terminar, para que eu quero ter uma saúde integral e longevidade? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Para que eu quero tudo isso? E claro que isso passa por ter uma saúde para a gente cumprir a nossa missão,
ser feliz e estar com as pessoas que a gente ama. Vamos terminar com uma pequena meditação, então? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer. Então, é o seguinte, eu gosto sempre de fazer uma meditação de gratidão, e já que o tema é saúde, gratidão à nossa saúde. Porque a melhor maneira de a gente ter saúde no futuro é agradecendo a saúde do presente. Então, vamos fazer o seguinte: fique numa posição confortável, vamos fechar os olhos por uns 2, 3 minutinhos, coloque as duas mãos no coração e, antes de tudo, agradeça o dia de hoje por mais um dia de vida. Cada dia que a gente tem nesse plano é um presente, é uma dádiva. Agradece a todas as pessoas do seu entorno, da família, os vizinhos, os amigos, os clientes, porque de alguma maneira contribuíram para o seu dia, para a sua felicidade. Agradece a todas as pessoas que nos servem todos os dias, seja no supermercado, na padaria, no restaurante, os motoboys que entregam as comidas, as encomendas. E agradecemos ao nosso corpo, aos nossos órgãos, às nossas células. Imagina todas as células do seu corpo agora em harmonia, em perfeita harmonia. E você fala baixinho para o seu corpo: eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito, eu me respeito. E lembrando que cuidar do seu corpo e da sua alimentação é um ato de autorrespeito e autocuidado. É como dar um descanso para os órgãos e células. Então, com essa compreensão, vamos finalizando essa live. Quando eu contar até 3, pode abrir os olhos. 1, 2, dá uma espreguiçada. E abre os olhos. 3. E agradece a mais esse dia de hoje, mais essa live. Vamos finalizar essa gravação aqui.